Eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série Walk the Code, uma série onde em cada vídeo a gente vai caminhar por um código-fonte aleatório. E no vídeo de hoje a gente vai caminhar por alguns códigos-fontes, algumas más decisões que eu tomei, ou algumas decisões que eu tomei no longo do desenvolvimento de alguns softwares que eu fiz. Eu vou falar algumas decisões do IC e do BravaPay especificamente, tá? Só para vocês terem uma ideia do que acontece no desenvolvimento de uma app, de uma startup, de uma app em real time, assim, de uma app real, sem ser um projetinho de ciência, que é o que a maioria das pessoas está acostumada vendo por aqui no YouTube, tá? Bom, primeira coisa que eu tô aberto aqui para vocês, esse repositório aqui, ele é o IC. Esse aqui foi o primeiro repositório que eu comecei do IC em 2020, junho de 2020, eu acho. Foi aqui que eu comecei ele. E uma decisão que eu tive aqui, a primeira decisão que eu tive, assim, que não foi muito legal, foi antes de eu ter um design para app. A minha primeira decisão com o IC foi separar todas as appzinhas que a gente tinha, tipo a appzinha de admin, a appzinha de student, a appzinha de landing page, tudo em apps separadas. Literalmente são apps separadas. No meu caso aqui, são tudo Create React Apps. Eu acho que são tudo Create React Apps, assim, basicamente, que eu criei, assim, para cuidar de cada área específica. E o que acontece com esses Create React App diferente? Acontece que a gente tinha um design totalmente diferente para a administrativa e uma design totalmente diferente para o estudante. Na minha cabeça, quando eu fiz isso, era uma boa ideia, porque eu falei, eu vou colocar uma UI diferente total para o admin e uma UI totalmente diferente para o estudante e be happy, assim, saca? Dá pra gente configurar melhor as coisas, colocar configurações totalmente diferentes numa área de student, de aluno e tal. Acontece que quando a gente pegou um designzinho melhor aqui pro IC, a gente decidiu que seria muito mais legal a gente ter uma UI que seria exatamente a mesma UI tanto pro aluno quanto pro cliente, assim, tipo um great success. Tipo, aqui é a mesma UI que eu tô vendo aqui pra escola, que eu tô como um administrador de SEI, é a mesma UI do aluno. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque é muito melhor pro cara configurar, né? Tipo, eu vou configurar minha escola, eu tô vendo exatamente o que o meu aluno vai ver. Então, foi muito legal aqui a gente transformar tudo em uma UI só. Nesse caso aqui, eu comecei com uma ideia de tipo por assim dizer, micro UI, micro front-end, que era mais ou menos essa minha ideia no início do projeto de SEI, tipo fazer uns micro front-end para cada coisa, mas aconteceu que se eu deixar junto a parte de admin com a parte de aluno, eu consigo compartilhar muito mais coisa, e não só compartilhar muito mais coisa, eu consigo ter exatamente a mesma UI pro admin e mesma UI pro aluno, e dessa forma o admin ele consegue configurar a UI de uma forma que seja que seja exatamente o que eu não tá vendo. Isso é muito cool, porque, por exemplo, eu consigo configurar aqui um curso, tudo com drag and drop bonitinho, eu consigo ver o que o aluno vai ver exatamente. Você pode ver que é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. A diferença do admin aqui é que eu tenho, tipo, uns superpoderes aqui. Eu consigo definir umas coisas a mais, algumas flagzinhas aqui e tudo mais. Ó, tem umas flagzinhas aqui que eu posso definir. Mas no geral é a mesma UI. Então a nossa decisão de separar, minha primeira decisão, a primeira ideia de deixar separado foi horrível. E eu refiz tudo. Então, tipo, tudo que eu fiz aqui, ó, todo esse código que eu escrevi aqui, essa boa parte desses commits que eu fiz aqui, eu acabei literalmente matando, jogando fora boa parte das coisas. Então, uma coisa que eu quero passar aqui pra você hoje é: entenda que boa parte do código que você for escrever, você vai jogar fora. Tipo, eu acho que para cada uma solução que eu coloquei no ar hoje, eu joguei fora umas 10. Então, é normal, cara, é normal. Você vai apagar muito código, faz parte do seu processo de aprendizagem, da lapidação do seu projeto atual. Um projeto fica maduro quando ele é refeito e melhorado muitas e muitas vezes. Não existe um projeto hoje em dia que você planeja durante, sei lá, um ano, vai lá, executa e dane. Isso nunca acontece. Não acontece em software, saca? Eu acho até meio bizarro quando compara nossa profissão com outras coisas, porque software é uma coisa muito bizarra. Você tem que ir sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre refatorando, sempre melhorando, refatorando, conforme o seu use case. Então não se apegue em código, não se apegue no que você fez. Faz e vai refazendo, melhora sempre. Melhoria contínua, é isso que é software. Software é você fazer uma coisa e ir refazendo. Eu tenho esse costume de ir lapidando o que eu vou fazendo. Hoje em dia meu código é extremamente lapidado. Você pode ver que eu vou melhorando sempre e eu faço umas coisas muito legais. Então eu vou sempre melhorando, eu não tenho esse apego com o meu código. Então uma primeira decisão que eu tomei errada aqui foi otimizar com micro front-end cedo demais essa app numa app que na verdade não precisava de micro front-end. Pelo menos não para essa parte. Talvez para a parte acadêmica que a gente está fazendo vai precisar, mas por enquanto foi melhor juntar, tá? Hoje em dia o IC, se quiser ver o IC aqui, eu vou mostrar aqui para você mais ou menos como que tá. Essa mesma pastinha, ela tá separada só em web mobile, onde web é toda a parte de admin, tanto que é uma Create React App, ó. Eu nem dei eject nela ainda, eu vou precisar da reject nela em breve, mas eu nem dei eject, é só uma Create React App que ela serve tanto a parte
de admin, quanto student, quanto uma pessoa não logada na app. Então a gente tem esse poder de ter um select apps com a nossa app. Ficou até que bem bonitinho esse design atual dela aqui, bem legal. É mais ou menos parecido com o que eu passo com vocês no Code, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha num repositório que eu tenho aberto, é meio que parecida a ideia, a filosofia por trás do que eu trago aqui pra vocês, tá? Tudo filosofia que eu aprendi no meu campo de batalha, lutando todo dia. Essa foi uma decisão ruim, tá? Aí outra decisão ruim que eu tive, essa aqui foi horrível, tá? Essa aqui eu até fiz em PR pra arrumar ela aqui no Refactor How We Work with Themes. Esse aqui é o nome desse PR, que ele foi merged pelo próprio Ligeiro no dia... no dia... 2 meses atrás e tal, no dia 26 de setembro, acho que foi. Mas essa aqui foi uma decisão horrível que eu tive. Horrível. O que eu fiz, basicamente? No ICEI, a gente tem aqui essa parte de design que você consegue trocar o tema dela. Isso desde que eu troquei o design, desde que eu fiz essa primeira troca de design para ser um design único para a parte de escola quanto para a parte de aluno, tem como trocar esse design. Até que tudo bem, né? Muito bonitinho, eu acho muito cool isso aqui, saca? Eu acho muito cool como que funciona o meu design, porque ele é muito simples. Olha só, você clica, ele troca, é instantâneo, é rápido, é bonito. Como que isso funciona? Eu funciono com... basicamente, eu adiciono aqui na tag HTML dele uma classezinha, ó, theme pastel. Se eu der um class name igual a theme default, por exemplo, você vai ver que a UI toda ela troca. Peraí, ficou errado ali. Default aqui. Eu acho que eu tenho default dark também. Eu não lembro qual que é o nome do dark agora. Dark? Não lembro como é que é o nome do dark agora aqui. Mas você consegue trocar o tema dela só trocando CSS Class. Essa é a minha ideia principal e foi sempre assim. Sempre desde que eu desenvolvi o IC, eu fiz ele funcionando dessa forma, com você só trocando um class e trocando estilo. No começo, eu não usava CSS Variables, tá? Hoje em dia, tudo isso aqui é CSS Variable. Inclusive, se você vir inspecionar aqui umas paradinhas, você vai ver que a gente tem um monte de variáveis aqui, ó. Só que a primeira vez que eu fiz isso, eu não fiz isso dessa forma, tá? Eu fiz isso como? Eu fiz usando SAS Variables, ao invés de usar CSS Variables para isso. Porque eu acho que quando eu comecei isso aqui, eu não conhecia muito bem CSS Variables e eu tinha um preconceito de que não era supported. Eu não sei se era muito supported na época que eu comecei, que foi mais ou menos em começo de 2020. Eu não sei se naquela época ela era totalmente white support, mas eu tinha um preconceito de que não era suporte. Tipo, eu achava que suportava em poucos browsers. Eu falei, não vou usar CSS Variable porque eu não confio que vai ser bem usado. Então, como que eu fiz o meu tema? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Aqui, mais ou menos isso aqui. Eu fiz o meu tema tudo com CSS Variables. E como que eu fiz meu tema com CSS Variables? Eu tinha basicamente uma classezinha aqui, ó, que era um theme baby aqui, por exemplo. Eu definia o nome do theme e eu dava um import no tema e depois o import das variáveis. Aí a mesma coisa para o outro dark theme. Dava import nas variáveis, o import nas temas coloridos, em temas dark. E bom, mesma coisa assim para cada um desses. Aí meus arquivinhos de tema é até bonitinho. Deixa eu abrir um de tema aqui pra gente. Themes barra... Opa. Themes. Aqui, ó. Beleza. Esse aqui, por exemplo, era um tema meu. Era basicamente isso aqui. Eu definia só isso aqui para ter um tema antigamente. Então eu definia lá variável head, primer color, beleza. Isso aqui funcionou até legal, funcionava muito bem, dava o efeito que eu queria. Se eu vinha aqui na UI, clicava, ele funcionava legal, bonitão. Só que qual que é o problema de eu ter feito esse design que eu fiz atualmente aqui? Você consegue pensar no problema que pode gerar isso aqui? Bom, eu na hora assim que eu tava fazendo, não pensei nesse problema. Tipo, eu falei, eu vou só defino as variáveis, eu defino cada classe, eu reingesto todos os meus temas sempre, e todos os temas são passados por variáveis e tal. Tranquilo, na minha cabeça não via problema nenhum nisso daqui. Mas olha só uma coisa interessante. Vocês podem ver que cada uma dessas entradas aqui, ó, eu tenho baby, eu tenho esses import theme variables, import app theme. Aí todos eles eu tenho. O que isso significa no fim do dia? No fim do dia significa que quando o SAS está compilando o meu arquivo aqui, ele vai pegar tudo que tem nesse conteúdo app theme daqui, por exemplo, e deixa eu ver se eu acho ele aqui pra gente. E vai injetar em cada uma daquela parte, o que significa, grosso modo, 2.668 linhas sendo injetada dentro de cada entrada. Então, cada entrada que eu tenho de tema, eu injetava tudo isso aqui, tudo para pegar as variáveis de tema específico que eu tinha. E o que é o problema disso aqui? E o problema é que meu CSS ficava gigantaço. Meu React Create App demorava pra caramba, o React Compile demorava uma cara para compilar, porque ele tinha que compilar todos os SAS de todos os temas de novo. Então ficava um CSS gigantesco, horrível de dar manutenção, era difícil de você adicionar um novo tema, porque demorava para criar um novo tema. Foi uma péssima dessa ideia. E não só uma ideia ruim, em quesito de que
Olha, tinha até um scriptzinho que gerava isso pra mim, ó. Tinha esse scriptzinho gentems aqui, que ele gerava aquilo lá com base nos temas que eu tinha na pasta. De tão tosco que é que eu tinha que fazer um script pra conseguir fazer um workaround, pra conseguir injetar todos os temas, e eu não esquecer dos temas. Então, aquele app.css ali, que tem o app.css ali, eu acho que é o main.css, ele era gerado automaticamente pelo meu scriptzinho e ele injetava isso aqui em todo canto. Então o negócio era horrível, performático ruim, funciona lento para adicionar novo tema. Se eu adicionasse mais um tema, ele adicionava N vezes complexidade maior. Então, para cada tema que eu adicionava um monte de complexidade. Então, foi uma ideia péssima de design, esse tipo de variáveis aqui. O que se mostrou no longo prazo péssimo. E não só foi péssimo, como foi muito difícil refatorar isso aqui, porque você pode imaginar que tinha referência em todo canto, olha só, primary. E não só tinha referência em todo canto, como tem muito lugar que a gente usava umas coisas do tipo darken, like link color, por exemplo, olha só, darken link color. E esses darken e lighten, eles são funções do Sass, do compilador do Sass. Então, quando você tenta usar o lighten no darken com CSS variables, eles não vão funcionar. Então, não é tipo só dar um replace em tudo onde tem secondary color aqui, por exemplo, por var secondary color. Não, não é tão simples assim, por causa dessas funções que tem chamando. Então, o que eu tive que fazer? Eu tentei algumas vezes fazer isso aqui, não foi de primeira que eu fiz esse pack, não. Fui meio que separando em vários pequenos pedacinhos para conseguir refatorar e remover esse mal que eu tinha iniciado. O meu primeiro search replace foi tipo pesquisar tudo que tinha espaço primary color, por exemplo, e dar um replace por var primary color. Porque daí se eu desse um espaço, eu estava excluindo todos os que tinham lighten, darken, RGBA, todos que usavam alguma função em cima dessa variável. E aí depois eu fui pegando todas as variâncias que tinha. Então, por exemplo, se tinha um lighten secondary color, por exemplo, aqui ó, lighten secondary color 20. Aí depois eu fui pegando as variações. Essas variações aqui de lighten secondary color, eu dei um replace por var lighten 20 secondary color. Olha o que eu fiz. Eu fui dando um replace por elas aqui direto. Porque como eu não consigo usar as funções do Sass em cima de variáveis do CSS, eu tive que criar novas variáveis com essas cores específicas. Então, foi uns passos que eu fiz, né? Então, primeiro fui pesquisando o nome da espaço, o nome da variável, replace direto, isso daí foi trivial. Depois eu fui vendo todas as variações que eu tinha de lighten, darken e RGBA, se eu não me engano, e fazendo replace nessas. E aí eu fui fazendo isso para cada variável, para cada tema. Foi muito louco, foi um puta trabalheira, foi um baita trabalhão. E aí eu fui gerando um commit para cada uma das passos que eu fiz, olha só. Para cada passo que eu ia fazendo, eu ia gerando, ó, replace head, status variable, CSS variable. Então eu ia lá, fazia esse primeiro passo, de dar um replace no primary, no darken, e mandava um commit. Aí depois eu ia lá, fazia um outro commit. Aí depois eu ia lá, fazia um outro. Então fui de commit em commit fazendo isso. E eu usei o commit aqui, a commit history, para eu manter minha sanidade. Então eu ia lá, fazia o replace de uma, virava um commit, falava, opa, tá funcionando essa primeira que eu fiz, vamos pra próxima. Aí ia pra próxima. Eu fui fazendo isso tudo com um tema só. Aí depois que eu fiz um tema só, eu fui lá e fiz o replace por CSS variable dos outros temas. Foi um baita trabalhão isso aqui, mas deu pra resolver. E é isso que importa, galera. Quando vocês se depararem com um problema do qual vocês tiver difícil pra vocês, não deem bailout, persistam e consigam fazer, revoluam, façam aquilo funcionar, façam acontecer. Não tenham medo de mexer com código. Código não tá escrito em pedra. Código foi feito para ser modificado, código foi feito para ser reescrito. Então não tenham medo de reescrever. Não tenham medo de fazer uma coisa e errar. Por exemplo, eu errei feio aqui, foi um erro grotesco que eu fiz nesse tema aqui. Mas e daí? Eu consegui resolver. Tipo, hoje a gente tá com isso aqui, tá muito melhor, tá bem mais bonitinho aqui. Teve uma outra decisão que eu vou mostrar para vocês, que foi usar o módulo da comunidade. Eu não gosto de ORM para acesso ao banco de dados, eu não gosto muito de Carry Builder, eu gosto de usar umas coisas que são mais performáticas. Então, geralmente, procuro usar ferramentas que são extremamente performáticas e não cobram muito de mim. Tipo, ferramentas das quais eu consigo usar, mas eu não tenho que mudar todo o meu ambiente de trabalho, eu não tenho que adicionar um data type em tudo que eu estiver fazendo, que eu não tenha que decorar tudo, que eu não fique muito vendido por aquele framework. Por isso que eu não uso frameworks do quais eu fico muito vendido, qual eu tenho que seguir todos os patterns à risca daquele framework. Eu não gosto de ficar vendido por uma ferramenta da qual, se eu for ter que refatorar ela, eu tô ferrado. Então, geralmente, esses são meus critérios para escolher um framework. E para acesso ao banco de dados, quando eu comecei aqui, eu escolhi usar o Shiphold como acesso ao banco de dados PostgreSQL. Por que eu selecionei esse Shiphold aqui do NPM?
Porque quando eu tava começando o Node.js aqui, começando a app Node.js, tanto o IC quanto o BravaPay, eu vi esse chip hold aqui, eu achei ele muito bonitinho, porque ele é só um carry builder, mas ele é menor que todos os outros carry builder que a gente tem em Node. Ele é menor que o SQLite, menor que o Bookshelf é menor que o Kinex, ele é muito performático. Cara, e também ele é feito pelo... Olha só onde que ele tá no Zorro Del Caribe, né, cara? Tipo, como que algo que o Zorro Del Caribe fez pode dar errado, velho? O Zorro do Caribe, mano. Foi esse o pensamento, tipo, quando eu comecei com o IC o BravaPay. Eu achei muito cool, então eu achei bem bonitinho esse chip hold. Eu achei que fazia sentido começar usando ele. Inclusive, eu comecei usando ele, não tive nenhum problema. Ele funcionou muito bem, extremamente rápido, um data access muito bom para acesso a dados. Só que acontece que a galera parou de dar suporte para ele. Tipo, fazem mais de 2 anos que eles não têm release aqui. E ele foi meio que abandonado. Isso acontece com muitos softwares open source. Eles são literalmente abandonados. Ou seja, ele foi abandonado. Se ele foi abandonado, eu não posso continuar usando ele. Eu não, tipo, eu vou continuar usando uma coisa que foi abandonada. Vai saber, parece um bug de segurança. Mais pra frente, os caras não estão nem vendo o que tá acontecendo. Ferrou pra mim. Então, eu não queria mais usar ele. E aí eu tive que fazer esse PR aqui, removendo ele de vez e trocando por Kinex. Uma coisa interessante. Antes de eu trocar direto por Kinex, assim, fazer um PR trocando, eu quero ir matando ele de vez, eu primeiro introduzi o Kinex na solução. Eu primeiro introduzi o Kinex no BravaPay e no ICEI, e comecei a usar ele. Aí uma vez que eu vi que ele estava funcionando o Kinex no BravaPay, eu comecei a remover usage. Aí do BravaPay eu fiz um PR meio mais atômico, assim, removendo todas as usages do chip hold. Então eu primeiro fui mudando organicamente, depois mandei um PR mais atómico, assim, removendo todas as usages que tinha dele. Então, a minha ideia desse vídeo aqui é passar para você que tudo que você escreve em software, você vai refazer, você vai mudar, você vai dar manutenção, vai mudar dali para frente. Então, a maior constante que a gente tem em programação é change, galera. É change. Vou até aumentar aqui, ó. Change, mudança, tudo que você tem que entender de programação é que tudo que está fazendo, mas tudo que está fazendo vai mudar. Cedo ou tarde, tudo que está fazendo vai mudar. Não adianta você falar, meu código vai ficar aqui para sempre, porque eu apliquei Clean Architecture nele, nunca mais vai mudar. Não, cara, seu código vai mudar. Então, você vai ter que refazer, você vai ter que mudar muita coisa. Então, tenha isso em mente. Você vai tomar decisões ruins, você vai tomar decisões boas. E é isso, a vida do programador é sempre aprendendo, melhorando, mudando, aprendendo, melhorando, mudando, aprendendo, melhorando, mudando, aprendendo, melhorando, mudando. Não existe software que vai ficar pronto de uma vez, não existe software que está pronto, não existe software que não vai dar manutenção, não existe esse tipo de coisa. Tem que se acostumar com mudança, tá? Então se acostume com isso e nos vemos no próximo vídeo.